Uma boa noite a todos. Todos são bem-vindos. Então, para nós nos prepararmos para o banquete que é depois, no estudo da noite de hoje, vou ler um trechinho do livro Sabedoria Todo Dia, que é 28 de maio, que nos ensina o seguinte. Olha que lindo que é. Queira o bem dos outros. Dê importante lugar aos outros na sua vida. Não deseje a eles o que não quer para si. Faça como ensinou Jesus. Os outros são pontos de apoio, observação e trabalho para você progredir e ser feliz. Quando você lhes deseja um bem, esse bem passa a existir primeiro dentro de você, depois neles. Por isso, os que mais desejam o bem aos outros são os mais felizes. Não meça esforços para ser útil. O seu esforço é agradável a Deus, pois estão interligados, você, os outros e Deus. O que você faz aos outros, a si mesmo faz. Olha que linda essa mensagem, né? Então, nos aconselha aqui para a gente querer bem os outros. Não custa nada, né? É só querer bem. Dar importância a cada irmão que está conosco na nossa caminhada. Não desejar a eles o que nós não queremos para nós. Se nós queremos o bem para nós, devemos desejar o bem ao próximo. E nos ensina aqui que os outros são pontos de apoio para nós. Ninguém vive isolado. Nós precisamos um dos outros. Quando nós desejamos um bem, esse bem passa a existir primeiro em nós, para depois existir no outro. Por isso, os que mais desejam o bem aos outros são os mais felizes. Então, todos nós queremos ser felizes. E a felicidade hoje a gente está entendendo é ser bom. Não é ter dinheiro, saúde, beleza física. Juntando tudo isso, as pessoas botam para fora de nós a felicidade. A felicidade é um estado da alma. É interior. Não depende das coisas externas. E hoje, estudando a doutrina, entende. A felicidade está em ser bom. É bem simples o endereço. Então, não é para nós medir esforços e ser útil. Se nós puder ser útil, vamos ser. Vamos fazer o que a gente pode fazer para ajudar o irmão. O nosso esforço de nos melhorar é agradável a Deus. Porque todos nós estamos interligados. Ninguém está solto. Nós, o próximo e Deus. O que nós fizemos aos outros, a nós mesmos fizemos. Então, isso traz para a gente cuidar e meditar nossas atitudes. O que eu estou fazendo está me fazendo bem e fazendo bem ao meu próximo? Muito bem. Vamos seguir fazendo. Então, queira o bem aos outros. Não custa, né? Então, vamos querer bem todas as pessoas e assim nós também vamos querer bem a nós mesmos. De dentro para fora. Então agora eu convido a todos para nós conversar com Deus. Amado Pai, amada Irmã Maior Jesus, nós aqui unidos e reunidos em Teu nome, te agradecemos. Tudo que temos e tudo que somos. E vos rogamos pela tua misericórdia, nos auxilie a seguir em frente na conquista da felicidade plena, amando a nós, o nosso próximo, e assim compreendemos o amor a Deus.
Jesus, que os teus ensinamentos deixados aqui na nossa terra, que hoje vamos rever, possam penetrar na nossa alma, no nosso intelecto, para vivenciá-lo lá fora, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Que os teus mensageiros, que os nossos anjos da guarda e mentores amigos nos assistem para nos bem aproveitar o momento de aprendizado. E assiste o nosso irmão Glênio, que tem essa tarefa maravilhosa de trazer o ensinamento de Cristo Jesus a todos nós. Que assim seja. Então, o Glênio vai abordar o que está em verde ali: o bem, o mal e a justiça divina. Fechou com o bem do livrinho. Boa noite a todos os irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para nós entendermos a mensagem da noite de hoje, à luz da doutrina espírita, que é o tema livre que nós temos hoje, é o bem e o mal e a justiça divina à luz da doutrina espírita. Pelo Espiritismo vamos entender, porque antes de nós termos o conhecimento do Consolador, nós tínhamos algumas deficiências, né, nesse conhecimento em relação ao que é o bem, o que é o mal, realmente, e a justiça que Deus, né, tem esse poder de fazer conosco em nossas vidas. Os porquês, né, porque acontece tantas diferenças entre nós, entre os povos aqui na Terra. Então, nós vamos começar então com esse tripé, né, como fala o texto aqui, que é uma questão filosófica religiosa, né? O bem, o mal e a justiça divina. O bem representa a harmonia com as leis universais, que são as leis de Deus, né? O mal é o resultado da ignorância e do egoísmo. E a justiça divina atua como um equilíbrio perfeito entre as escolhas e as consequências. É isso, né? Basicamente, é uma das bases do Espiritismo em relação às nossas escolhas e às nossas consequências. Até o entendimento do Espiritismo, a gente tinha uma noção vaga, assim, né, do porquê das consequências, na verdade. Né? Nós não tínhamos essa noção de que as nossas escolhas ao longo das encarnações, das reencarnações, nós como uma crença reencarnacionista, né, que essas escolhas nos davam as consequências nas nossas futuras reencarnações. O Espiritismo claramente traz isso para nós, né? Então, as três dimensões filosóficas religiosas é o bem, que na visão do Espiritismo, o bem é tudo o que respeita e promove a evolução e o amor ao próximo. A prática do bem traz paz de consciência e é vista como o cumprimento dos propósitos humanos, que seguem as leis de Deus, né? Então, nós seguindo as leis de Deus, né, as leis divinas, que é a lei do amor, né, estaremos praticando o bem, em maior ou em menor intensidade, né? Em relação ao mal, é definido como o afastamento das leis naturais ou divinas, ao contrário do bem, né? Manifestando-se através do egoísmo e da imperfeição moral. O mal não é a força autônoma e destrutiva suprema, mas sim a ausência do bem e o estágio inicial do progresso espiritual. Na verdade, mais uma vez o Espiritismo traz para nós, né, que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Então, nós partimos do zero, né, como fala. Então, nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Como ainda espíritos ignorantes, quer dizer que a gente ignora, não sabe as leis de Deus, conforme a nossa evolução, né? Conforme o nosso caminhar nessa evolução, nós vamos aprendendo cada vez mais e ficando menos ignorantes. Então, quer dizer, vamos afastando o mal de nós, né? O mal praticado por nós e as consequências que eles trazem, né? Nós vivemos, né, que o Espiritismo traz para nós aqui no mundo
de provas e expiações. Então, a gente tem a noção de que o mal campeia aqui, né? O mal ainda é maior que a quantidade de bem que é feito na Terra. Quando eu comecei, a primeira vez que eu tive contato com isso, eu me questionei o texto. Mas da onde que tem mais mal aqui na Terra do que bem? Mas aí a gente, aos poucos, começa a analisar o dia a dia, as notícias que chegam até nós, o que acontece, né? A falta muito também da atitude no bem, a inércia que nós muitas vezes ficamos, né, vendo a maldade e não fazendo nada, só assistindo. Não é comigo, não tem problema nenhum. Não é com a minha família, não é com os meus, tá tranquilo, né? Até acho que não é certo, mas como eu não estou sofrendo nada, beleza, tá tranquilo, né? Esse é o mal, né? Então, o porquê, né, que na Terra tem esse conceito nosso aqui, que é um de provas e expiações, e fala que o mal ainda é maior que a quantidade do bem feito aqui. Uma das coisas é essa, né? Enquanto eu estou de braço cruzado, assistindo, aceitando, porque não é comigo, é o mal, né? Não, você não está tentando fazer o bem, você está permitindo que o mal tome conta, né? Então, isso aí vai nos ser cobrados. Se nós temos a possibilidade de tentar evitar o mal que está acontecendo, seja no setor que for da sociedade, e eu não dou a mínima porque não está me afetando diretamente, é o mal. Então pode colocar na minha conta lá que é o malzinho que eu estou fazendo, né? Isso é só o Espiritismo que traz para nós. Nós tínhamos o costume de dizer, né? Eu não faço mal a ninguém, ou o fulano lá não faz mal a ninguém. Tá, mas e qual é o bem que ele faz? Também não faz nenhum. Então, no 0 a 0 é ponto negativo, infelizmente, né? Se você não está fazendo mal, mas não está tentando auxiliar, né, para que aconteça o bem, é um ponto negativo para ti, porque o mal, né, quem está fazendo mal vai continuar fazendo mal, e fica por isso, né? Para ti fica por isso mesmo, né? O terceiro das três dimensões é a justiça divina, né? Diferente da justiça dos homens, que é falha e limitada a punições, a justiça divina é o reflexo da equidade, onde cada indivíduo colhe o que planta. Ele atua não apenas para punir, mas para oferecer oportunidades de aprendizado, reparação e evolução. Essa dinâmica reflete no sistema onde não há castigo arbitrário, mas sim a compreensão de que as dores e os desafios do mundo são consequências das nossas próprias ações, passadas ou um meio de crescimento humano. A primeira, que a gente fala, uma das primeiras coisas que o Espiritismo fala, que no seu dicionário não existe a palavra castigo. O dicionário espírita, tu vai procurar e tu não vai achar castigo. Castigo não faz parte. Porque não existe castigo, né? Deus não é o castigador, como se há milênios, né, se colocam que Deus pune, Deus é a justiça porque ele pune de cima para baixo. Não, Deus é amor, né? Deus é compreensão, Deus é nova chance. Por isso da reencarnação. Se explica por que nós vemos e voltamos tantas vezes, e porque a lógica, né, o raciocínio lógico da inteligência que Deus nos deu, de saber que existe reencarnação, que não é uma fantasia, que não foi inventado, né, pela nossa doutrina. Não, a justiça divina agiu, né? Como é que nós vamos reparar, né, esses erros, e às vezes erros muito graves que nós cometemos em outras encarnações? Como é que nós reparamos isso? Pedindo perdão a Deus? Sim, nós pedimos perdão a Deus, mas Ele nos perdoa como? Nos dando uma nova chance, né? Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. A gente, quando um filho erra, seja um errinho pequeno ou maior, nós não perdoamos? Nós não seguimos amando, protegendo, auxiliando, orientando? É a mesma coisa. Deus nos ama, nos protege, nos orienta através de Jesus, dos Espíritos de luz, para nos dar uma chance de vir de novo e vir de novo, até que nós vamos realmente entrar nos trilhos, né? Então, é a bondade de Deus, né, não nos dando o castigo, nos dando uma nova oportunidade, né? Então, o plantio é nosso, né? Como o Espiritismo traz muito, né? A lei de causa e efeito, é isso, né?
né? Eu causo e vai ter um efeito. Se a minha causa for no bem, beleza, o efeito vai ser no bem, né? O retorno, né? Mas se for no mal, infelizmente eu vou ter que reparar. Mas a inteligência e o amor de Deus nos permite que nós não perdemos mais aquele bem que nós fizemos, aquilo fica, né, nos auxiliando no nosso crescimento, não se apaga mais, e o mal vai se apagar, aquele mal que nós trouxemos, quando nós repararmos ele. E nós voltamos e não erramos de novo, né? Não cometemos o mesmo erro que nós íamos cometendo ao longo dos tempos, né? Então, seguindo aqui, a famosa afirmação de que o mal é a ausência do bem é atribuída a Santo Agostinho. Ele desenvolveu essa ideia chamada de concepção privativa do mal, para explicar como um Deus sumamente bom pode criar um mundo que contém sofrimento. Seria um Deus injusto, né? Para Santo Agostinho, o mal não é uma substância ou forma autônoma, mas sim a ausência ou corrupção do bem. Deus é o sumo bem e criador de todas as coisas. Logo, tudo que existe é essencialmente bom, pois foi criado por Ele. O mal surge quando nos afastamos da fonte de bondade. Então, o mal é a ausência do bem, né? Foi o primeiro a colocar, né, dessa forma, né, o porquê existe o mal, né? O mal é porque realmente não se faz o bem, e aí é a ausência dele, né? Como eu falei agora, né? Se eu fico de braços cruzados vendo o mal e não tento fazer a ação do bem para aplacar esse mal, vai continuar existindo o mal, né? Então, por isso, né, a evolução nossa, nós vamos aprendendo, vamos melhorando, vamos fazendo mais bondade, cada vez maior o nosso trabalho no bem, né? E aos pouquinhos a maldade que ainda existe dentro de nós, a ignorância vai diminuindo. Então, a importância disso, né? O bem e o mal é uma reflexão profunda sobre nossas escolhas. Há muito déficit ainda no que tange à nossa moralidade, mas ainda que tenhamos muito a desenvolver, as leis de Deus são intuitivamente inatas aos seres humanos. Eis que estamos bastante distante da ignorância e simplicidade que nos viu nascer. Aqui coloca que no momento, né, nós não somos nem perto do que nós éramos ignorantes, né, e simples quando Deus nos criou. Hoje nós temos as ferramentas, né, uma delas é a doutrina espírita, né, que foi trazida por Jesus, o Consolador, né, o Evangelho de Jesus e todas as obras que nos orientam. Nós não estamos mais no escuro, muito pelo contrário, nós temos à mão a ferramenta para crescermos como espíritos imortais e nos tornarmos cada vez melhores nessa nossa caminhada, né? E aqui fala que das leis de Deus, né, que são intuitivas. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, onde está escrito as leis de Deus? E a resposta dos Espíritos é que é na nossa consciência. Então ali está gravada as leis de Deus, né? Então, quando nós falamos temos que seguir a lei de Deus, intuitivamente eu não preciso ter um livro na mão para saber o que é certo e errado, né? Jesus trouxe a sua mensagem para nos acordar em relação ao certo e ao errado, mas ela é inata, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos dentro de nós, no nosso DNA gravado, as leis divinas. Então eu sei quando a coisa não está certa, por isso que a minha consciência dói, por isso que ela pesa. Quando eu fiz e pensei, meu Deus, por que eu fiz isso, né? Por que eu extrapolei determinadas coisas? É as leis divinas nos acionando, né, pela nossa intuição, né, que não está certo. Intuitivamente a gente sabe que está errado, né? Então não precisa ninguém nos dizer, né? Segue aqui. Assim, questiona-se em O Livro dos Espíritos, algumas questões do Livro dos Espíritos sobre o bem e o mal. Na questão 629, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Funde-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre as leis divinas, as leis de Deus, né? Então, quando a gente faz o bem, estamos cumprindo
as leis divinas, né? E quanto mais o bem nós fizermos, diminui a nossa quantidade, se nós pudéssemos medir do mal, né? E maior vai ser o nosso nível moral, né? Maior crescimento moral nós vamos ter fazendo o bem. Na questão 630, a pergunta: como se pode distinguir o mal, o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei divina. Fazer o mal é infringi-la, que nós sabemos, né? Se está contra a lei de Deus, né? E como a irmã Vera falou na abertura aqui, né? O que eu desejo para o meu irmão, eu desejaria para mim? Não. Então não está certo. Então eu não posso fazer, né? Se eu vou pensar em fazer ter alguma atitude mais severa e não gostaríamos que fizesse isso comigo, não é o bem. Está errado, né? Então é simples o raciocínio, né? Na questão 631, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bom do que é mal? A resposta dos Espíritos: sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, é o que nós falamos, né? Está gravado em nós, né? Pelo nosso raciocínio, a gente sabe o que é o bem e o que é o mal. Portanto, não temos escusas a apresentar pelo mal, que ainda fazemos a nós e aos outros ou à natureza. Deus é perfeito e sua criação é perfeita. Ele não nos cobraria algo que ainda não tivéssemos a dar. E dando-nos a inteligência para distinguir o bem e o mal, temos totais condições de agir em consonância com o certo e com o errado. Aqui é a questão do conhecimento, né? Nós viemos aqui na Casa Espírita para adquirir o conhecimento, né? Baseados nas leis de Deus, em Jesus e nos Espíritos de luz que trouxeram para nós. Então, quanto maior for o meu conhecimento, mais complicado é para mim. Enquanto eu estou ignorante e não sei que estou fazendo mal e para mim é uma coisa normal, é uma coisa. No momento que eu tenho o conhecimento, e nós viemos aqui, né, repetindo, buscar o conhecimento em relação a isso, aí vai ser cobrado mais de nós, né? Porque agora eu já sei, né? Eu sei bastante que aquilo que eu estava fazendo há um tempo atrás, eu não devo fazer mais, né? O que eu vejo o meu irmão fazendo, que eu acho errado, eu não posso fazer, copiar ele no erro, né? Então, quanto maior é o conhecimento, menor a ignorância, né? Maior é a cobrança, né? Mas não é cobrança de Deus, é cobrança nossa, conosco mesmo, né? É nós que nos cobramos pelo nosso entendimento maior. Logo, fazer o bem ou fazer o mal é uma escolha, mas uma vertente do exercício do livre-arbítrio, companheiro inseparável de nossas ações. Isso Deus deu para todos, né? A liberdade de fazer o que nós quisermos. Nós podemos fazer qualquer coisa, né? Mas não é tudo que é permitido que eu faça. Eu posso fazer, mas depois vai vir, né, a cobrança. Não há mitigações entre o certo e o errado. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Desnecessárias grandes exemplificações de situações em que agimos com o mal, pois o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não faça ao outro o que você não quer para si mesmo. Dá na mesma, né? O que está escrito aqui no texto. No momento que nós conseguíssemos fazer isso, o nosso planeta aqui ia ser um mundo feliz, eu acho, viu? Porque eu não ia fazer para ninguém aquilo que eu não ia querer para mim. Então, se eu não quero me machucar, eu não vou machucar, né? Se eu não quero deixar alguém para baixo, né? Falar mal, fazer fofoca, né? Eu não vou fofoquear sobre mim, não vão falar mal de mim também. Então, seria um mundo perfeito, né? Seria realmente um mundo feliz, no momento que nós conseguirmos atingir isso, né? Mas o problema é que a gente lê, nós estudamos, nós viemos aqui, escutamos, raciocinamos coisas que eu podia mudar e infelizmente ainda quando nós saímos da porta para fora e começamos um novo dia, parece não que apaga da nossa memória, mas fica pouca coisa porque muitos erros a gente continua cometendo, né? No dia a dia, nessa selva que é aí fora, realmente, né, é necessária para nós, né? Essa selva para o nosso aprendizado, né? Essa mistura que Deus colocou aqui na Terra para nós, a gente, pela luta diária
né, por ignorância nossa ainda, a gente acaba extrapolando e voltando a fazer bobagens de novo, que nos estudos nos dizem para não fazer mais. Mas Deus sabe, né, que nós somos devagar, né, que nós somos bem lentos, pior que uma tartaruga, né? Então, quase parando. Mas, como o Chico dizia, né, um passinho de cada vez para frente, né? Sempre para frente, pode ser pequeno, mas que seja para frente, né? Eu trouxe aqui então do livro Justiça Divina, que é um livro ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, a Lei do Mérito, que é uma passagem que tem nesse livro Justiça Divina, é um capítulo, né? Nos diz assim: se presumes que Deus cria seres privilegiados para inserçar a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Quer dizer, é para nós raciocinarmos, não existe privilégio aqui na Terra, não existe privilegiados, sem chance. Para isso basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Aqui no livro ele nos traz esses grandes vultos que marcaram a história do nosso planeta aqui, como eles ficaram, né, como eles partiram daqui após esse trabalho luminoso, maravilhoso que eles trouxeram pelo dom que Deus deu para eles naquele tempo que tiveram aqui, né? Dante, no final da vida, foi exilado. Leonardo da Vinci terminou semi-paralítico. Colombo em desvalimento, quer dizer, sem amparo e ausência total de recursos. Fernão de Magalhães foi trucidado. Galileu foi escarnecido, quer dizer, ridicularizado, sofreu zombarias diretas, né? Galileu. Bering morreu faminto. Lutero foi perseguido. Vicente de Paula morreu paupérrimo. Spinoza virou indigente. Milton privado da visão. Lavoisier foi guilhotinado. Beethoven surdo. Mozart em penúria extrema. Braille morreu tuberculoso. Lincoln assassinado. Joule inválido. Gandhi varado a tiros. Gabriel Mistral canceroso. E Pavlov morreu cego. Então, esses vultos que mudaram a nossa história nas artes, na ciência, na religião, né? Eles cumpriram a missão deles, como eles vieram missionários naquela área, mas eles não foram privilegiados por isso, né? Eles estavam resgatando aquilo que nós sabemos que foi plantado em várias encarnações passadas. Então, como fala o texto, não existe privilegiados. Os caras foram grandes vultos, marcados até hoje, mas olha a forma como eles acabaram, né, no final da vida, né? Então, é a justiça perfeita, né? Eles não foram protegidos, até porque, com certeza, a conta deles era grande, né? Então, como nós temos a nossa, eles tinham a deles. Vieram, trouxeram a sua missão, com certeza resgataram, né, aquela dívida que eles tinham e voltaram para a parte espiritual dessa forma. Não existe injustiça nenhuma aqui, né? Não existe injustiça numa criança que nasce com deficiência física, deficiência genética, cego, surdo, nasce com câncer, já tem câncer no útero. Não existe nada, né, que esteja fora do lugar. Como o Espiritismo, nós repetimos muito aqui, né, que Deus não erra o endereço, né? O endereço nosso é aqueles resgates. Todos nós, né? Com os nossos problemas, seja físico, seja mental, o que for, é justo. Não existe injustiça, senão eu não acredito em Deus, né? Senão ele está privilegiando, né? Um com problema nenhum físico, outro com problema físico, outro com retardo mental, outro com inteligência acima da média. Que Deus é esse? Não. É de acordo com o que precisa ser, né? Nós é que fizemos o plantio e vai vir a colheita. Não adianta, né? Plantamos e vai chegar até nós. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito da qual ninguém escapa. Então aqui o mérito, na verdade, é, né, você colocar coisas boas no teu caminho, né, ou coisas ruins.
Eu ser o egoísta que só pensa em mim, né? Orgulhoso, ou eu ser a pessoa que tenta estender a mão dentro da minha capacidade, né, aos seus semelhantes. Se eu sou caridoso ou se eu não estou nem aí, né, dou bola só para os meus. E falando da caridade, que é uma palavra bem ampla, né, não é só a questão financeira, é também o auxílio aos irmãos que precisam, né, mas a caridade está em tudo, né. A caridade é eu ser voluntário num trabalho que auxilia a sociedade, que auxilia o próximo, né. A caridade está em eu ser educado com as pessoas, a caridade é eu estender a mão, né, cumprimentar, respeitar os idosos, respeitar as crianças, né, saber cada um está passando por uma fase diferente na vida, tudo isso é caridade, né? Eu ter essa empatia de entender a dificuldade do meu irmão que está passando, né? Não julgar, que é um problema seríssimo nosso, né? Tudo é caridade, né? E essa é uma coisa difícil que nós temos, né? De não julgar o nosso próximo, não discriminar, seja pelo que for, pelas suas escolhas, pela cor que ele nasceu, pela raça que ele tem, né? Pela escolha masculino, feminino, sexual, o que for, né? É dele. No momento que não me prejudica e não prejudica ninguém, é ele, com ele, né? Ele tem o seu encontro, então eu tenho que respeitar isso, né? É uma forma de caridade. Eu respeitar o meu irmão nas suas escolhas é uma forma de caridade. Se ele sofrer, qual é a obrigação que eu tenho? Tentar auxiliar, tentar estender a mão, né? Isso é o bem, né? Esse é o que Jesus ensinou para nós. Senão lá ele não abraçaria os leprosos, não beijaria as pessoas infectadas com tudo que é coisa, não aceitaria as prostitutas, né? Não teria como melhor amigos os mendigos, né? As pessoas mais humildes, mais simples, né? Então é o exemplo dele que o Evangelho, né? E o Evangelho do Espiritismo mais ainda nos traz, que nós temos que seguir, né? Então eu tenho aqui para encerrar, no momento espírita, uma mensagem de um acontecimento, né, que esteve há muitos anos atrás, que tem relação entre o bem e o mal. Então, nesse momento espírita, é uma historinha, né? Nos diz assim: certo dia um professor ateu desafiou seus alunos com a seguinte pergunta: Deus fez tudo o que existe? Um estudante respondeu corajosamente: sim, fez. Deus fez tudo mesmo? Insistiu o professor. Sim, professor, respondeu o jovem. O professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E considerando-se que nossas ações são um reflexo de nós mesmos e somos a imagem e semelhança de Deus, então Deus é mau. O estudante calou-se diante de tal afirmativa e o professor ficou feliz por haver provado uma vez mais que a fé era um mito. Outro estudante levantou sua mão e disse: posso lhe fazer uma pergunta, professor? Sem dúvida, respondeu-lhe o professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você por acaso nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Eu não sou especialista no assunto, mas segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem e transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. E a escuridão existe? Continuou o estudante. O professor respondeu: mas é claro que sim. Novamente o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão, na verdade, é a ausência da luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõe, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão, não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo?
A escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem estudante perguntou ao professor: diga, professor, o mal existe? Ele respondeu: claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes e violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante disse: o mal não existe, professor. Ou pelo menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal, como acontece com o frio e o calor, é um termo que o homem criou para descrever essa ausência do bem. Assim sendo, Deus não criou o mal. Deus criou o amor, a fé, que existem como existe a luz e o calor. Já o mal é resultado da falta de Deus nos corações. É como o frio, que surge quando não há calor, ou a escuridão, que acontece quando não há luz. Diante da lógica da argumentação do aluno, o professor se calou pensativo. O mal não tem vida própria, é apenas a ausência do bem. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Já o amor é a essência divina e está presente nos corações de todos os homens, mesmo que em estado latente, esperando a oportunidade de germinar, crescer e florescer. Então essa aqui é uma passagem, eu acho que alguns irmãos já sabem. O aluno que respondeu e desafiou o professor é o Albert Einstein, né? Ele que falou em relação a isso, que o mal não existe, né? Que é a ausência do bem, que Deus não criou o mal, é os homens que o praticam, né? Então realmente, em relação ao bem e o mal, está em nossas mãos, né? Sempre esteve e vai continuar estando na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio, o que nós podemos, e principalmente pela nossa intuição, né, por essa essência divina, o que nós devemos fazer. Temos a obrigação de fazer, até porque não somos donos de nada, né? Como o Espiritismo explica para nós, né? Nem do nosso corpo. Quando nós sairmos daqui, até isso vai ficar. Então, nós precisamos chegar na outra dimensão, né? Um pouquinho menos de vergonha do que nós saímos de lá, né? Poder apresentar lá, né, para os irmãos que nos ajudaram nessa volta, né, nessa reencarnação pela bondade de Deus, mostrar para eles que várias coisas eu melhorei, que eu fui melhor do que eu cheguei, né? Que eu consegui voltar, né, com pontos positivos na minha bagagem, que é o que nós levamos para lá na nossa malinha, né? Então que nós sejamos inteligentes, né? Inteligentes como Deus nos fez inteligentes, né? Raciocinamos e nós temos a bondade da doutrina, né, consoladora que Jesus permitiu que viesse para nós, que nos esclarece tanto em relação a isso. Quando vem uma frase e diz a explicação à luz da doutrina espírita, é porque a doutrina espírita é uma luz, realmente, porque é a luz de Jesus, né? É a luz do esclarecimento, é a luz do ensinamento, né? Então, como falou o texto aqui, muitas coisas nós não somos ignorantes mais, nós já nos ensinaram. A prática, aí cabe a nós, né? Mas o ensinamento veio, né? Nós estudamos, tivemos os professores que são os espíritos de luz, coordenados por Jesus, que trazem para nós tudo isso. Então, nós não vamos chegar lá em cima e dizer, eu não sabia, né? Me desculpe, mas eu não sabia. Não, você sabia sim. Foi liberdade tua de fazer o errado, né? E de deixar o mal naquela situação tomar conta. Então, por inteligência, né? Não façamos o mal. Não falamos mal dos nossos irmãos, né? Vamos aceitar todo mundo como é, com as suas opiniões. Se para mim está errado, para ele está certo, mas, né? Não é nós que decidimos o que o irmão tem que pensar, né? A gente sabe que se aproxima agora uma época bem complicada, principalmente no Brasil como está, né, em relação à política, né? É tanta maledicência, é tanta fala errada, é tanta coisa que realmente se tu fosse mostrar para Jesus, né, ia ficar com vergonha aquilo que é colocado nas mensagens que você vê na internet por aí, né? Então, vamos aceitar a opinião contrária, vamos aceitar os irmãos como eles são. Se estão certos, se estão errados, o certo ou errado é dele, não é meu, né? Então, respeitar, esse é o primeiro ponto, é o ponto principal, né? Respeitar os nossos irmãos como eles são e com as suas opiniões, né?
Nós sabemos que com o tempo, um dia nós seremos perfeitos, né? Nós não vamos errar mais, né? Mas por enquanto ainda erramos, então vamos tentar minimizar esses erros. Então a mensagem, o bem e o mal, na luz da justiça de Deus, né? É um presente, né, que o Espiritismo trouxe para nós, nos esclarecendo, né? Realmente o que é isso, né? E principalmente um puxãozinho de orelha, né, que eu continuo errando e eu tenho que aceitar o erro do meu irmão, porque eu ainda não só acerto. Aliás, ainda erro mais do que acerto, né? Então, que Deus nos ajude, que nós possamos pôr em prática na mensagem da noite de hoje. Que assim seja. Agradecemos, irmão B, pelos aprendizados da noite de hoje. Que nós possamos sair daqui e praticar mais o bem, né? Como ele falou, o bem exige ação. O mal, a inércia já é um mal. Deixar de fazer o bem já é um mal. Então que nós possamos, como diz, conquistar o reino de Deus dentro de nós, já aqui e agora, é o bem. A alegria de viver, a alegria de fazer o bem. Então é esse o convite de Jesus. O reino de Deus não está longe de nós, está dentro de nós. Quando a gente busca praticar todo o bem que podemos praticar, né? Então, vamos agora fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por ter enviado Jesus na terra a nos mostrar o caminho, a verdade, a vida. Que Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, nos ajude a despertar cada vez mais no trabalho do bem. Jesus, abençoe a todos os irmãos que nós trazemos no pensamento e no coração, que de uma maneira ou de outra gostaríamos que Tu os abençoasse. Os que estão conosco aqui na terra, os que já partiram para a pátria espiritual. Onde estiver o irmão nosso sofrendo dores físicas ou dores espirituais, envolva o Senhor na luz do Teu amor. Abençoe todos aqueles que pedem prece e os nomes estão na caixinha na entrada da casa. Ampare os passistas para que possam desempenhar o seu papel no trabalho da caridade e abençoe nós no retorno dos nossos